história, sua cultura, sua língua, sua memória. Olá, comunidade falante da língua portuguesa da cidade de Summerville. Hoje nós estamos aqui com outro TV show muito especial, porque hoje, gente, nós temos 9 convidados. Imaginem vocês que nós vamos conversar agora com 9 pessoas e 8 dessas pessoas são americanos. Então você vai me perguntar, o programa é em português? E eu vou responder, sim, o nosso programa hoje é em português, porque nós temos 8 alunos da Universidade Tufts que estão aqui aprendendo português. Então, por isso, eles vieram aqui nos contar um pouquinho da história deles. E a história deles é também a nossa história, e você vai entender já já por quê. Eu estou aqui, ao meu lado, com a professora e coordenadora do curso de português para estrangeiros da Universidade, da Tufts, que fica também aqui em Summerville, Cristiane Soares, e ela vem aqui conversar com a gente um pouquinho sobre um projeto muito interessante que está acontecendo nessa cidade. Essa entrevista é parte desse projeto. Cris, bom dia. Bom dia, Adriana, tudo bem? Estou bem e estou muito feliz por estar aqui com você e com esse Obrigada. grupo. E eu imagino que quem está em casa agora nos assistindo também deve estar curioso, né? Que projeto é esse que está envolvendo 8 alunos americanos que estão aprendendo e já falando muito bem português. Então fala para nós, Cris, como é que você está se sentindo coordenando um projeto aqui na cidade de Summerville com seus alunos? Bom, esse projeto tem sido realmente muito interessante, eu acho que para os alunos, porque para eles essa oportunidade de falar português fora da sala de aula é realmente uma oportunidade que eles não encontram todos os dias, né? E então estar conhecendo essas pessoas, aprendendo sobre a história delas, tem sido fascinante. Para mim, como coordenadora do curso, quando a gente teve essa ideia de colocar os alunos junto com a comunidade, realmente me pareceu uma oportunidade excelente para a gente desenvolver aquilo que o curso propõe, que é a comunicação e a composição. Então, nesse projeto, os alunos estão ouvindo histórias de membros da comunidade de Summerville, que são brasileiros, e eles estão, então, contando, cada participante da comunidade está contando para um dos nossos alunos as suas histórias, a sua história. E os alunos, a gente está nessa primeira parte do projeto, na primeira fase, fizemos já a primeira entrevista e agora eles estão começando a escrever os textos. Olha que bacana. Então, só assim para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, para que elas possam entender, o projeto consta de 8 alunos, na verdade 9, não é, Cris? São 9 temos alunos. 8 alunos aqui, mas são 9 no total, que estão aprendendo português na universidade. Isso. No curso de português para estrangeiros, e esses alunos estão ouvindo a história de 8 moradores de Summerville que tiveram as suas vidas impactadas pelo programa Summer Viva de alguma maneira. Exatamente. Né? Para quem não sabe, o programa Summer Viva trabalha com os imigrantes. No meu caso, eu, Adriana Fernandes, trabalho com os falantes da língua portuguesa, mas nós temos outras 2 pessoas que trabalham na cidade, no programa, que trabalham com os falantes de espanhol e o crioulo haitiano. Mas, do caso desses alunos que estão aprendendo português, eles se encontraram com 8 residentes da cidade que tiveram suas vidas beneficiadas de alguma maneira pela cidade de Summerville, pela prefeitura e, de forma especial, pelo programa Summer Viva. E, ao mesmo tempo, essas pessoas vão contar como tudo começou desde que eles estavam no Brasil, não é, Cris? Exatamente. Então, veja bem, essas pessoas primeiro gravaram um áudio contando um pouquinho da sua história. Os alunos só escutaram esse áudio na sala de aula. Eles se sentiram, de alguma maneira, atraídos por uma história ou por outra, escolheram, né, um personagem desses sem ter conhecido pessoalmente, enviaram de volta um vídeo para essa pessoa cuja história lhes interessou e eles tiveram um encontro, não foi, Cris? Exato. Num Muito sábado, bonito, um né? almoço, onde finalmente eles se encontraram pessoalmente, eles se abraçaram, né? E puderam conversar mais detidamente sobre essas histórias. Exato. Então, veja, esses alunos e esses 8 alunos que aqui estão, nós vamos ter 2 momentos do programa, com 4 alunos e depois vamos trocar para o segundo grupo. Eles vão contar para nós um pouquinho de como a história desses brasileiros que moram em Summerville tem impactado a vida deles.
E o que que eles têm observado dessas histórias, né? Isso, Cris? Exato. Então, eu acho que agora chegou a hora da gente passar a palavra para esses alunos e eu queria começar pela Gabi. Bom dia, Bom tudo dia. bem, meu amor? Como é que você Tudo tá? bom? Estou alegre de estar aqui. Que bom, que bom. Fala um pouquinho para nós, assim, quem é a pessoa cuja história lhe tocou e por que essa história lhe chamou a atenção? Minha pessoa é Maria Niada e ela é de Minas Gerais e ela veio para aqui faz 10 anos e ela vinha porque ela queria uma casa própria dela, porque se sentia que em seu país não podia conseguir ter essa oportunidade e eu escolhi ela para esta história, este projeto, porque eu entendo a vida do imigrante e quiser chegar até aqui para ter seu sonho. Minha mãe fez a mesma coisa. Eu tinha essa conexão com ela e eu queria falar disso. O que lhe chamou a atenção na história da Maria depois que você a conheceu? De como ela tem a coragem e como que forte ela é para ter tido para deixar seu filho, para conseguir outra vida para ele também e poder mandar coisas e, não sei, ter outra vida. Que bacana, então você está feliz com ter conhecido um pouquinho dessa história. Porque o filho da Maria ficou no Brasil, né? E agora, na verdade, ele está retornando, está vindo para cá pela primeira vez. Então faz o quê? 10 anos, Gabi, que eles não se veem? Ela já tinha 17 anos. 17 anos, ele tem 17 anos. E foi tão legal porque na entrevista com a Gabi, a Maria estava dizendo que ela estava preocupada porque ela não estava conseguindo falar com o filho dela nas últimas semanas. E no meio da entrevista o telefone toca e era ele, né, Gabi? Então a Gabi ainda conseguiu pegar esse momento assim tão especial. Essa emoção, e né? essa emoção muito, muito grande, Então, eu veja, acho. eu conheci a Maria porque ela veio com o Cláudio, o seu noivo, na época, para casar aqui na prefeitura. Então, eu conheci o casal porque eu estava interpretando o casamento deles e foi quando ela começou a me contar essa história de luta e hoje de sucesso, porque hoje ela está trazendo, né, o filho para morar aqui com eles. Então, que bom que você é testemunha dessa história. E muito obrigada pela maneira como vocês todos têm tratado com tanto cuidado a história desses residentes, desses brasileiros aqui de Summerville. Obrigada, Obrigada a Gabi. você. Agora vamos conversar com a Olivia, né? Conta para nós, Olivia, com quem você tem conversado ultimamente para conhecer a história. Pois, na verdade, eu tenho duas pessoas. Eu estou entrevistando Helena e Célia, as duas que são mulheres que moram no Somerville e que vão abrir uma loja de lanches. Muito próxima. A loja vai abrir numa semana, talvez 2, e é um tempo de transição muito emocionante para elas, porque elas ambas vinham aqui e lutaram muito viveram, na verdade, a vida do imigrante e era muito difícil, mas agora elas estão muito perto a um sonho que ambas tinham faz muito tempo e é incrível falar com elas porque tem estão tão alegres conseguir realizar o seu sonho. Então, você tem conversado com a Célia e com a Lena, que estão abrindo uma loja, não é? Como você falou, um espaço para lanches, para almoço, aqui na Medford Street. O que te chamou a atenção da história dessas duas mulheres? Pois eu achei muito forte que elas tinham... Eu vi a conexão desde o primeiro momento que elas tinham. Elas não se conheceram antes do que vir aqui, mas agora são como irmãs, porque as duas não têm família aqui, pois é verdade que têm filhos, mas não têm pai, não têm mãe, não têm tios ou irmãos, qualquer outra coisa. Elas ficaram aqui sozinhas por muito tempo e se encontraram e agora são como irmãs. E essa amizade
é claro, é muito forte entre elas. Que bom, muito obrigada, Olivia, por estar cuidando bem dessa história da Célia e da Lena. Obrigada. Acho que em breve a gente vai estar lanchando com elas, não é? No Esquinas Lanches. Vamos. Está quase terminando o processo. Obrigada. Então agora a Cris, né, vai falar um pouquinho da pessoa que você tem conversado. Quem é essa pessoa? A minha pessoa é a Liana. E ela saiu do Brasil porque veio de uma família bastante machista. E ela tinha este sonho de ser enfermeira. Mas não pude conseguir entrar na universidade lá. Primeiro porque a sua família não tinha dinheiro, mas também porque o seu pai não achou que as mulheres devem receber uma educação. Então, ela saiu do Brasil, primeiro foi para a Itália e depois para os Estados Unidos. Então, você tem aprendido muito com a Eliana? Muito. Que bom. Eu agradeço também muito esse cuidado que você está tendo, né, com a história dela, que a história dela é a história de cada um de nós, imigrantes brasileiros. Obrigada, viu? Agora o Evan vai falar um pouquinho, né, da pessoa que ele tem cuidado, né, e ouvido durante esse período. Quem é essa pessoa? Eu tenho o senhor Antônio Alcântara. Infelizmente, eu não ainda tinha a oportunidade de falar muito com ele por causa de um pouco de doença, mas eu já ouvi um pouco sobre os seus sonhos com a comida e para ajudar os outros na comunidade brasileira. E para mim isso é muito virtuoso, porque o trabalho que ele vai fazer aqui é muito virtuoso, porque a comida é sustância para outros. Isso. Mas também há dinheiro com essa sustância vai também ajudar os outros. Então, ele sempre está ajudando os outros. E ele planta jiló, né? Exato. Isso que é digamos assim, um alimento tão particular e tão, digamos assim, típico de uma região do Brasil, né? Que é Minas Gerais. E a maioria, né, das pessoas que aqui são dos brasileiros são mineiros. Então, o seu Antônio tem mesmo essa preocupação. Ano passado ele plantou, né, um pouco de jiló aqui na cidade e doou para as feiras móveis da cidade. E ele também tem uma história muito bonita, né? Então, não só essas pessoas aqui que nós estamos contando as histórias, né, Cris? Mas muitas outras pessoas. Eu acho que cada um de nós, né, que aqui está, eu tenho, assim, o privilégio de estar na prefeitura todos os dias ouvindo muitas e muitas histórias. E todas elas de luta, todas elas de pessoas, né, que têm garra. E eu achei muito bonito que vocês, alunos, comentaram com a Cris, né, o quanto que vocês têm aprendido com os imigrantes, o quanto que vocês têm observado, que a gente sempre ouve falar de um Brasil festivo, de um Brasil alegre, mas também existe o Brasil de quem luta, de quem sofre, de quem supera, né, e consegue se reinventar. É verdade. Então, isso é muito bacana. E nós vamos ter agora um segundo grupo de alunos entrando. Eu quero, mais uma vez, agradecer a esse primeiro grupo e vou batendo um papo aqui com a Cris enquanto a gente troca os grupos. Mas, Cris, me fala um pouquinho. Você falou que em sala eles fizeram alguns comentários sobre o que eles vivenciaram até então. O que seria isso? Me conta. Tem sido muito interessante de ver essa perspectiva deles e de como eles dizem que essa oportunidade tem realmente mudado a perspectiva que eles tinham antes. Porque, como você falou, a gente tem essa ideia, americano às vezes pensa no brasileiro como sempre aquela criatura alegre e tal, e eles têm visto que, sim, existe muita alegria, mas existe muito trabalho, muita dedicação, então está sendo realmente excelente de ver essa relação entre os alunos com a comunidade. E eu tenho participado, obviamente, das entrevistas, e uma coisa que tem ficado muito clara para mim, Adriana, é que esse projeto, eu acho que está trazendo também para a comunidade uma perspectiva muito interessante, porque vários deles têm dito assim, nossa, eu não acredito que vocês querem ouvir a minha história, eu estou me sentindo tão importante. E esse é, na verdade, um dos nossos objetivos, de mostrar para as pessoas que todas essas histórias são importantes, porque sim, elas são representativas, né? E de ver como a comunidade aqui em Summerville se sente realmente parte
da comunidade, eles se sentem cidadãos. Então, né, gente, ninguém até agora que a gente entrevistou disse que não gosta de estar aqui. Todo mundo ama estar aqui. E eu acho que isso tem muito a ver com os programas que a prefeitura oferece, deles terem um apoio, de receberem o apoio quando aqui chegam. Então, isso realmente muda a perspectiva, apesar de estar num país estrangeiro, de ter que aprender uma língua, né, diferente, isso é fundamental. Então, tem sido interessante ver essas perspectivas Verdade. todas. E tem sido muito emocionante. Eu quero dizer para vocês que eu já me emocionei várias vezes. A Cris também, a gente tem compartilhado dessas histórias, e os residentes e os alunos. Né? Eu acho que no último encontro todo mundo estava lá com os olhos meio marejados, porque as histórias são tão intensas e quem está contando, conta, né, com tanta, digamos assim, é tão genuíno, é tão verdadeiro, que eu diria que todos nós estamos aprendendo, né? Um pouquinho certeza. uns com os outros, mas poder também fazer com que pessoas que não conheciam a realidade dos imigrantes consigam ver situações que até nós mesmos talvez não tivéssemos visto dessa maneira, para nós tem sido assim, cada vez que eu leio algo que vocês comentaram, porque a Cris está sempre mandando, né, mensagens para mim, eu fico, puxa, que bacana. Eu acho que quando a gente pensou em criar esse programa, esse projeto, a gente sabia que é especial, mas eu acho que cada dia eu acho que ele vai se tornando ainda mais especial. Então, agora nós estamos aqui com o nosso segundo grupo de alunos e eu vou pedir para vocês, então, assim, eu queria que vocês se apresentassem e apresentassem, né, o brasileiro residente de Summerville que vocês têm conversado e ouvido um pouquinho da história deles. Eu acho que vamos dar primeiro a voz para as mulheres, pode ser? Claro. Então, sempre. vamos lá, por favor. Bom, meu nome é Elisa. Eu estou no meu segundo ano na Tufts e eu estudo desenvolvimento infantil e meu parceiro foi Robson Lemos, que provavelmente é muito conhecido pela comunidade brasileira. E a história dele foi assim, ele vinha para os Estados Unidos porque ele queria saber mais sobre outras culturas, outras nacionalidades e acho que ele queria aprender e saber como é a identificação dos outros pessoas. Ele é um ator e um diretor e essa coisa de a identificação é muito interessante para ele, então eu achei isso muito, muito impressionante. A identidade, né, das diferentes identidades. E ele traz o Brasil, né, assim, para os nossos festivais, para o nosso dia a dia. O Robson coordena o nosso Festival Brasileiro Haitiano, que a gente tem aqui todos os anos, e ele está em todos os demais eventos, ajudando voluntariamente, né, e representando assim o Brasil com todas as cores. Então, muito obrigada por você ter escolhido a história do Robson e por estar, né, hoje recontando essa história para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Obrigada. E então, agora você se apresenta e fala um pouquinho para nós sobre a sua personagem, né? Tá bom. Meu nome é Paulina, eu sou no meu primeiro ano na Tufts, estudando português. E eu também estou estudando economia quantitativa no Tufts. A minha personagem é Luísa. Infelizmente, eu ainda não tive encontro com ela. Então, mas eu vou encontrar com ela hoje, depois da entrevista aqui. E estou muito feliz que eu posso entrevistar ela. Ela é da Bahia e ela faz aracaju aqui. Acarajé. Acarajé. É comida típica brasileira. E ela atravessou o deserto para chegar aqui, o que eu acho que é muito impressionante. E ela fez a promessa para a família dela que ela vai sustentar a família dela como fruto do trabalho dela.
Muito bacana, é verdade. A Luísa também é uma residente bem conhecida da cidade. Ela mora aqui há quase 30 anos, na mesma casa, em Somerville. Ela nunca se mudou. Ela atravessou um problema de saúde agora, mas felizmente está recuperada. E hoje vocês vão conversar, não é? Você vai finalmente poder abraçar a Luísa e, quem sabe, provar do acarajé daqui a algum tempo, né? Você vai gostar. Muito obrigada, viu? Agora nós vamos para a ala masculina, né? Então eu gostaria que vocês, por favor, se apresentassem e apresentassem, né, o residente brasileiro com quem vocês têm conversado. Você gostaria de começar? O meu nome é Sean. Este é o meu 4º ano aqui na Tufts e eu estudo ciência cognitiva. Estou contando a história de Cleuder, que é designer de joias aqui em Somerville. Ele tem uma loja aqui e a história dele começou no Brasil, em Minas Gerais, e ele morou 30 anos, quase 30 anos no Brasil, e depois ele mudou para a Itália com a esposa dele e os seus filhos, e passou quase 14 anos lá. Ele me ele me falou que mudou porque não tinha oportunidade para ser designer de joias em Minas Gerais. Ele estudou arquitetura, mas não queria ser arquiteto. Então, mudou com toda a família, que eu acho muito interessante. É uma coisa difícil mudar quando ele tinha 30 anos. Começar uma vida completamente nova num outro país, e depois de 14 anos, por causa da crise econômica na Europa, ele mudou outra vez para aqui, e faz quase 2 anos que mora aqui em Somerville, e agora ele realizou os seus sonhos para fazer suas joias, sim, não é? Ele sim. tem agora uma loja aqui. Então, o Cleuder também, através do nosso programa, ele recebeu um incentivo da cidade para uma consultoria nos negócios, para que ele pudesse realmente se realizar como designer de joias e também ser um bom comerciante. Então, assim como todos os demais, né, residentes de quem nós estamos falando, eles tiveram de alguma maneira suas vidas impactadas por um programa de apoio. E é isso que a gente queria falar para as pessoas, que elas viessem, que elas tivessem, se elas tiverem dúvidas ou quiserem mudar a sua vida ou qualificar, venham conversar com a gente, porque nós temos assim um programa que tem ajudado muitas pessoas, nós estamos sempre abertos aqui, e que bacana que a gente tem ajudado de formas tão diferenciadas, não é? Então, a gente não está contemplando um programa, a gente só está querendo ouvir o que as pessoas precisam e tentando ajudá-las. Vamos pegar aqui na mão e vamos juntos, né, em busca desse teu sonho. Então, muito obrigada, Sean, por você ter, né, ouvido o Cleuder, e agora vai contar essa história, vai começar a escrever, né? Sim. Muito bem. Agora a gente vai começar com o Tyler. Conta pra nós, Tyler, bom dia. Fala um pouquinho da pessoa que você está ajudando, porque eu acho que tem uma história de luta, né, e de superação bem interessante, não é? Sim. Primeiramente, eu me chamo Tyler, sou estudante de Ciências Políticas na Tufts. Este é o meu 4º ano. A pessoa com que eu estou trabalhando é a Perla. Ela, antes de chegar nos Estados Unidos, ela trabalhava com o exército brasileiro, como sargento. Mas o que aconteceu é que seu filho tinha uma enfermidade muito grave, então ela não tem, falaram que não tinha perspectiva de sobreviver nos Estados Unidos, no Brasil. Então ela veio para os Estados Unidos para conseguir ajuda para o seu filho. Então ela está aqui com o seu filho. Assim.
Então, você a conheceu como alguém que está também em busca de integrar o filho, né, no sistema escolar, não é isso? O marido está voltando para o Brasil e ela está aqui com um filho e uma filha, não é? Sim. E parece que eu ouvi os comentários que vocês fizeram, assim, agora a gente já conversou um pouquinho sobre cada uma das histórias, mas de maneira geral, vocês se surpreenderam com a força desses imigrantes brasileiros? Alguém gostaria de falar sobre isso? Quem se surpreendeu e falou, puxa, eu nunca pensei que fosse tão duro e tão intenso esse processo de mudança para uma outra cultura? Você gostaria de falar? Sim, eu achei muito impressionante as coisas que os brasileiros puderam surpreender aqui nos Estados Unidos. E uma coisa que o Robson me falou que eu achei muito interessante foi que ele acabei de aprender que muitos brasileiros ficam depressa. Deprimidos? Sim, deprimidos por causa eles ficam sem essa conexão com sua cultura brasileira, pela adaptação da cultura americana. E eu achei isso muito interessante porque, bom, aqui no Somerville tem muitos brasileiros, tem muitas oportunidades de conectar com sua cultura, mas eu aprendi que essa coisa de, como eu falei antes, a identidade é muito importante. Então, a cultura brasileira é muito importante para a gente preservar, não é, essa cultura, e é o que a gente tem procurado fazer, e o Robson realmente, ele tem representado bem e feito essa ligação, né, das duas culturas, e outras, né, porque a gente está aqui rodeado de outras culturas. Então, veja, a ideia, Cris, é que depois que esses alunos começarem a escrever essas histórias, os personagens vão checar para ver que tá tudo ok, né? Eles vão elaborar um texto que vai ser editado, não é isso? E depois, o que vai acontecer com essas histórias e com esses textos? Conta aí pra então nós. a nossa intenção é que a gente publique esses textos em português e em inglês. Os meninos vão escrever, os alunos vão escrever em português. Mas depois a gente quer traduzir isso para o inglês para abranger e atingir um número maior de pessoas, né? A gente tem visto que esse projeto, eu acho que é uma boa oportunidade de educar as pessoas, né? Tanta gente tem medo de imigrante ou acha que os imigrantes estão aqui pelas razões que, na verdade, não são as reais. Então, eu acho que é uma forma da gente educar a comunidade que não conhece os imigrantes brasileiros, né? E também de validar essas histórias. Então, a nossa intenção é publicar em português e em inglês. Os meninos também vão fazer um documentário no final, falando sobre a perspectiva deles, né? E é isso, a nossa intenção primeiro era criar uma oportunidade de aprendizado para eles, mas a gente está vendo que a coisa está crescendo e está sendo muito bom. Está todo mundo aprendendo e isso que você falou agora, assim, partindo de histórias verdadeiras, pessoas que a princípio não tinham nada a ver com essas histórias, mas que hoje estão completamente envolvidos com elas, estão contando pessoas que são de outras culturas e que, quem sabe, a gente possa, de fato, fazer com que essas histórias percorram, né, um caminho assim mais longo para que a gente possa mostrar, como você falou, que os imigrantes estão aqui, né, por motivos bem diferentes do que algumas pessoas preconceituosas, né, costumam propagar. Então, que essa mensagem que vocês estão levando, que essa mensagem chegue muito longe. E a história, como a gente colocou aqui, desses 9 imigrantes, é a minha história, a sua história, a história a sua história que está nos ouvindo agora. É uma história de luta, é uma história... O que trouxe essas pessoas até aqui foi um sonho, né? Com certeza. Mas não foi um sonho que ninguém está realizando, né? Assim, não veio de bandeja. É uma história de luta. Com certeza. E nós estamos aqui, então, todos para ajudá-los e fazer com que esse sonho venha se realizar da melhor maneira. Eu estou bem feliz porque é sempre difícil manter esse vínculo com as universidades. E que bom que a universidade veio até a comunidade e a comunidade foi até a universidade. Com certeza. Então, acho que a gente está criando essa ponte para que a gente possa, né, mais e mais, assim, eu acho que hoje
Eu acho que hoje vocês também são um pouco brasileiros. Vocês se sentem assim? Sim. É interessante também, porque sempre que eu falo, que eu dou aula de português, que eu coordeno o programa, me perguntam, nossa, mas americano quer aprender português? E sim, tem muito americano querendo aprender português. Nós temos agora um minor de português na Tufts. E os meninos estão, né, sim, eles são um pouco brasileiros já. Eu tenho achado interessante também das pessoas da comunidade que estão envolvidas no projeto, de dizerem como a perspectiva deles tem mudado em relação à cultura americana também, porque eles não esperam ver os meninos assim, tão envolvidos com a vida deles. E obviamente é interessante e eles gostam e sim, são um pouco brasileiros já também. Aí me vem a canção, né? Somos todos iguais, braços dados ou não, mas hoje estamos todos de braços dados, não é? Então eu diria que eu me sinto assim muito feliz, eu acho que a gente tem falado disso, por vocês estarem valorizando, contando essas histórias e transformando também, porque agora, né, todo mundo se transforma de uma certa maneira, né? Quem está contando, quem está ouvindo, quem está escrevendo, quem está editando, com certeza. não é? É. Então, muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente está só no começo, eu acho que muitas outras emoções vão estar, né, aí à frente, né, de acordo com o desenrolar das histórias, o documentário que vem aí, o livro. A gente vai convidar toda a comunidade a fazer um momento, né, de um open house na Tufts, aqui na prefeitura. E se você quiser contar a sua história, nós estamos aqui. Muito obrigada a vocês. Obrigada, e muito obrigada a Adriana. você que está nos ouvindo. E a sua história é sempre bem-vinda aqui em Summerville. Obrigada.